In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Reading of the Word. Leitura da palavra. Para o culto de encerramento, o motivo de lhes pedir para se levantarem, quando tocam o hino nacional, vocês se levantam, não é? Então, por que não pela palavra de Deus? É respeito. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 12, começando com o versículo 12, quero ler uma porção da Escritura, versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O meu tema é o sinal. Inclinemos a cabeça agora. E em sua quietude deste momento sagrado, antes de nos aproximarmos dele em oração, há algum pedido que gostariam que Deus atendesse esta tarde? Levantem as mãos, se houver, e pensem no fundo do coração o que querem que Ele faça. Em qualquer lugar da igreja, apenas pensem no que querem que Ele faça. Nosso Pai Celestial, Tu és o Deus imutável, e rogamos que respondas nossas orações esta tarde enquanto estamos de mãos levantadas. E Tu vês que minhas mãos também estão levantadas. E meu pedido, vou anunciá-lo publicamente. Senhor, que cures cada pessoa aqui hoje, salves cada perdido. Agora Tu disseste, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Agora, Senhor, ajuda-nos a crer como uma unidade de pessoas, de filhos crentes. Fala através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdade.
Abençoa nosso coração. Nós te agradecemos por este encontro. Nós te agradecemos pelo irmão Grant e por todos os seus obreiros e todas as igrejas e o povo. E por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Somos gratos a Ti. Pai, pode haver muitos de nós aqui agora que nunca mais vejamos até nos vermos do outro lado. Este pode ser o último culto em que nos sentamos juntos nesta terra. Que o Espírito Santo venha e nos abençoe em conjunto. Ministre a nós nossas necessidades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar-se. Tenho um bloquinho de papel aqui, escrevo umas escrituras e coisinhas. Antes eu lembrava na mente, mas acabei de passar dos 25, vocês sabem, isto é, pela segunda vez. E então não me lembro como antes, e com tanto que envolve as reuniões e tal, e tanto para fazer. Nosso tema esta tarde é o sinal. Nossa cena começa no Egito. É uma grande ilustração aqui agora. Quero que todos a vejam e sejam o mais reverentes possível. O Egito é o lugar da cena, e o tempo da cena é bem no começo do Êxodo. E agora é um tipo de hoje mostrado, pois também estamos diante de outro Êxodo. Deus levando Israel do Egito para a terra prometida foi um tipo de Cristo, levando a noiva da igreja para a terra prometida. Estamos em outro Êxodo. Agora, se estudarem a Escritura, só temos tempo para realçar os destaques, é verdade. Nós somos assim como Deus tirou uma nação de uma nação, Deus tirará a noiva de uma igreja. A noiva será chamada dentre todas as igrejas. Serão os eleitos de Deus que serão tirados. E estamos à beira desse êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica de que já chegamos aí. Agora, sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez. O tempo se desvanecerá na eternidade, então. Ele vem para tirar uma noiva de uma igreja. O sinal foi o que fez a diferença entre o Egito e Israel, as duas nações. Todos eram seres humanos, mas todos criados por Deus, todos obra das mãos de Deus. Mas a diferença, quando a pena de morte foi proferida, a diferença entre a vida e a morte foi o sinal. E assim será na vinda do Filho de Deus, quando ele tirar a noiva da igreja. A diferença será o sinal. Agora ouçam bem esta tarde e vejam se não é verdade. O sinal será a diferença. Tem de haver uma diferença. Deus julgará o mundo algum dia. Se eu perguntasse aos católicos por quem ele julgará, pelo que ele julgará o mundo, eles diriam a igreja. Qual igreja? A igreja católica. Qual igreja católica? Há várias. Os metodistas diriam pela metodista. Os batistas, então, estão fora. Então, se você julgar pela igreja batista, todas as demais estão fora. Os pentecostais dizem pela pentecostal. Então, as demais estão fora. Vejam, seria confusão. Confusão demais. Confuso demais para a mente pensar em tal coisa. Mas Deus teve um jeito aqui que ele disse que julgaria a terra. Não pela igreja católica, não pela igreja protestante, mas ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra, então isso remete à Bíblia. Estão vendo? Ele julgará o mundo pela Bíblia. E a Bíblia é o livro de julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. A pena por fazê-lo é o seu nome ser tirado do livro da vida. Fique firme no livro e rogue a Deus para que nos torne parte dele. Agora vemos que um sinal... O que é um sinal? Um sinal é um indicativo de um preço pago. O sinal é...
Assim como nossas ferrovias e linhas de ônibus, pegamos nosso dinheiro e vamos a uma estação. Agora vejam, na linha de ônibus não é permitido, nos lugares em que usam bilhetes, não é permitido receberem dinheiro. Eles não podem receberem dinheiro, é preciso o bilhete. Digamos os aviões, tudo mais. Você vai a certo lugar, o guichê, e compra com seu dinheiro tantos bilhetes, este certo sinal. E este sinal é um indicativo de que sua passagem foi paga. Você tem direito de embarcar no navio, embarcar no avião, embarcar no ônibus, ou seja o que for, contanto que tenha o bilhete para mostrar que sua viagem foi paga. Agora, lembrem-se disso, não se esqueçam. O cordeiro imolado de Israel era a exigência de Deus. Jeová exigia um cordeiro imolado, um substituto inocente. Como estudamos semana passada, que Deus, quando toma uma decisão, Ele nunca muda. E Ele fez um caminho. A primeira coisa que Ele fez, quando o homem caiu, Ele teve de fazer um caminho de volta para Ele. Se alguma vez quisesse redimi-lo, e Ele decidiu que salvaria o homem pelo sangue de um inocente. E Ele sempre fez o mesmo, Ele nunca mudou. Em nenhum lugar Deus se encontrará com qualquer adorador, exceto sob o sangue. Esse é o único lugar. Tentamos fazê-lo se encontrar sob nossa teologia, sob nossa denominação, sob nossos programas educacionais. Alguns construíram torres e outros construíram cidades, Babilônia e a Torre de Babel, e todos os diversos tipos de coisas. Mas ainda permanece. Deus só se encontra com o verdadeiro adorador sob o sangue. Ele nunca muda. Não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos pentecostais. Se não pudermos ser todos isso, aquilo ou aquilo mais, discordaremos. Mas quando chego a um homem, seja ele sacerdote católico ou o que for, quando ele está sob esse sangue, somos irmãos, não importa onde ele esteja, contanto que esteja sob esse sangue. Agora, o cordeiro imolado de Israel era a exigência de Jeová, e o sangue era o sinal de que a tarefa havia sido feita. Deus exigiu para a redenção, saindo do Egito para ir à terra prometida, Ele exigiu um animal imolado. E esse animal devia ter, o sangue do animal morto devia ser colocado na verga e na porta. E isso representava o sinal de que o que Jeová exigia havia se cumprido. Estão vendo? Agora, o cordeiro não era o sinal, o sangue era o sinal. Agora, a vida tinha saído do sacrifício e agora o sangue era o sinal. Suas ordens foram cumpridas. O sangue representava o sinal, o indicativo de que este crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente, adoração, tinha então se identificado com seu sacrifício. Estão vendo? Aqui está a casa e o adorador. Qual era a exigência? Sacrifiquem um cordeiro. No 14º dia, depois de ter sido escolhido um macho sem defeito, todo o Israel o sacrificará. E o sangue será recolhido com isopo e posto na verga da porta. E a propósito, aquele isopo era só erva daninha comum. Isopo significa sua fé. Alguém tenta ter fé sobrenatural. É por isso que você perde sua cura. A fé é apenas uma coisa comum. Você tem fé para vir à igreja, tem fé para sair por aí, tem fé para dar partida no seu carro, tem fé para jantar. É assim, apenas fé comum. Agora, para aplicar o sangue, foi aplicado com isopo, que são apenas ervas daninhas comuns que crescem em qualquer parte da Palestina, mostrando que a fé com que o sangue deve ser aplicado não é uma super coisa que você tenha de ter, todo tipo de diploma de doutor,
para fazê-lo. É apenas fé diária comum, crer em Deus, está vendo? Aplique o sangue pela fé, com o hisopo. Agora, o adorador, então, visto sob este sangue, mostrou que havia atendido o pedido de Jeová e ele estava identificado. O sinal mostrava que ele estava identificado com o cordeiro imolado que Jeová havia requerido. A tarefa foi feita. Que tipo perfeito hoje de Cristo e o crente? Quando o sinal é exposto ao crente, então ele mostra que foi aceito e que a obra foi feita. Então, o sangue era um sinal de identificação. O próprio sangue. O animal sangrou, morreu, e seu sangue estava na parede. Agora, a vida animal que estava no sangue. E a vida está no sangue. Sabemos disso. A Bíblia disse que sim, e a ciência prova isso. A vida está no sangue. Portanto, quando o animal era imolado e a vida era tirada do animal, o sangue tinha de ser a química do sangue para representar o sinal, porque a vida que estava no sangue não podia voltar ao crente, pois era a vida de um animal. E a vida animal e a vida humana são completamente diferentes. Não há nada mesmo nisso. Pegue o sangue de um animal e coloque em você. Você morrerá. Assim, veja, É uma vida diferente no sangue animal do que há no sangue humano, porque o humano tem alma, o animal não tem alma. E agora, portanto, o próprio sangue, entendam agora, a química vermelha, substâncias químicas do sangue, tiveram de ser expostas na porta como sinal de que o cordeiro tinha morrido. Agora, porque a vida do cordeiro não poderia voltar ao adorador humano. Mas hoje foi só um tipo. Hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus, nosso Cordeiro, mas é a vida que estava no sangue, a qual é o Espírito Santo. Ele volta e é o sinal de que aceitamos e fizemos exatamente o que Deus nos disse para fazer. E então, tendo o sinal, estamos identificados com o nosso sacrifício. Perfeito. Não vejo como poderia ser mais claro, estão vendo? A única forma de alguém poder dizer que aquela casa pertencia também, estava sob o sangue, era porque a química do sangue estava nas portas. Eles passaram. O anjo da morte teve de olhar e ver o sangue. Agora, repetindo, era um tipo do Espírito Santo. Agora, veja, o sangue literal de Jesus não poderia vir sobre cada um de nós, pois ele só tinha um tanto de sangue em seu corpo. E derramou de seu corpo no chão, 2000 anos atrás. Mas não era para ser como sinal. A vida que estava no sangue é o sinal agora. Provarei a vocês daqui a pouco pela Bíblia. É o sinal que tem de vir sobre cada um de nós para mostrar que já nos identificamos com nosso sacrifício e cumprimos o pedido de Jeová. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vejam, não mostra que é só a eles, a tantos quantos o Senhor chamar. Há muitos que pensam que são chamados, mas todos os que o Senhor chama. Aqueles que dantes conheceu, ele chamou. Todos os que chamou, ele justificou. A todos os que justificou, ele já glorificou. Já está resolvido. E então, quando vem uma pessoa que não crê que o Espírito Santo é para o dia, estão vendo o que eles fazem? Eles estão negando o sinal, que é o próprio símbolo de vocês estarem conectados com o seu sacrifício. Estão vendo o que quero dizer? É muito simples, se apenas olharem para isso do jeito que Deus deixou escrito. Agora, o sangue nos levou e estávamos... Mostra o símbolo do Espírito Santo, que é a vida. Agora, a vida animal não poderia voltar no humano, pois não combinaria. A vida animal não tem alma. A vida humana tem alma.
O animal não sabe que está nu, ele não distingue o certo do errado, ele tem um espírito, mas não alma. Agora lembrem-se, a alma é a natureza do espírito, claro. Agora notem, mas então quando a vida de nosso sacrifício, Jesus Cristo, quando seu sangue foi derramado, ele era Deus, contido em um homem. Agora, ele desceu do que era Jeová para se identificar como um ser humano, para tomar sobre si a forma de homem, para nos identificar com Ele. Ele era o Cordeiro de Deus, e no interior dele, onde o sangue... Agora sei que alguém diz, ele era sangue judeu. Ouve-se judeus dizerem isso. Ele não era sangue judeu e nem era sangue gentio. Ele era o sangue de Deus. Ele não tinha nem judeu, ele não era judeu nem gentio. Ele era Deus. Uma virgem conceberá. Agora, sei que muitos de vocês e os protestantes pensam que o óvulo era de Maria e a hemoglobina que vem, a vida, vem na célula de sangue. Porque uma galinha pode botar um ovo sem estar com o macho, ele não chocará, pois não é fértil. A vida vem da corrente sanguínea, que vem do sexo masculino, mas, neste caso, não houve sexo masculino. Assim, a vida no sangue teve de vir somente de Deus. E ele criou uma célula de sangue no ventre de Maria. O próprio Deus, o próprio Criador, criou uma célula de sangue. Agora, olhe, dizem, bem, foi o corpo. Maria tinha o óvulo. Não, senhor, ela não foi. Nenhum óvulo. Se foi um óvulo, não se pode ter o esperma sem uma sensação. E se ela teve uma sensação, o que você diz que Deus estava fazendo? Ele criou o óvulo e o sangue. Foi exatamente o que ele foi. Nós tocamos Deus, disse a Bíblia. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Nós o sentimos com as mãos. Aquele corpo era Deus. Claro que era. Ele era inteiramente Deus, em forma de ser humano. Agora, notamos nisto, que aquela célula de sangue rompendo-se, isso liberou Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quando nenhum outro poderia fazê-lo. Nada mais poderia ser feito. Foi preciso aquele sangue santo, ele mesmo. Deus teve de descer e se tornar homem para sofrer sua própria lei. Se Jesus foi apenas um profeta, um homem separado por Deus, então Deus é injusto. Se eu pudesse dizer que o irmão Grant morra por algum pecado pelo qual Billy deve morrer, ou outra coisa, alguma pena, isso seria injusto. Se eu levasse meu próprio filho a morrer por uma pena que eu houvesse proferido, ainda assim não é justo. Só há uma coisa justa que posso fazer, que é tomar o lugar dele se quero salvá-lo. E Deus teve de se tornar carne para tomar o lugar do pecador. Deus manifestado em carne, nada menos do que o próprio Deus. Agora, aqui estava ele, manifestado em carne, para tirar os pecados do mundo. E ele se identificou em nós para podermos ser identificados nele. Estão vendo o propósito disso? Agora vemos nossa identificação com o nosso sacrifício, a vida do sacrifício em nós, que é o Espírito Santo. Quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, pois ele havia santificado um povo com seu próprio sangue e colocado Deus no homem de novo. Deus em você, a vida eterna. E qualquer estudioso de grego sabe que essa palavra, vida eterna, vem da palavra Zoe, Zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso mesmo. O único jeito de você poder ter vida, só há uma forma de vida eterna, que é a própria vida de Deus em você. Está vendo? Então você tem a vida eterna, porque Ele é o único eterno que há.
E somos os atributos de seus pensamentos antes mesmo que houvesse uma fundação do mundo ou algo. Tudo isso é só o pensamento dele. E nós somos a demonstração dos pensamentos dele, do que era. E ele teve de descer a fim de tirar o pecado. Ninguém mais poderia fazê-lo. Não havia ninguém digno de fazê-lo. Ninguém poderia fazê-lo, exceto ele. E ele o fez. E então, quando aquela vida foi liberada daquele corpo, o homem, que era o Filho de Deus, seu poder criativo fez uma edificação como qualquer empreiteiro, construiu a edificação para a qual ele próprio se mudou. Deus fez isso. E então, quando aquela vida foi tirada, o sangue, a química dele foi derramada na terra, exatamente como o do justo Abel foi derramado na terra. Mas daquele sangue veio o Espírito Santo de Deus, e isso foi enviado ao homem no dia de Pentecostes, para se identificar com o sacrifício que morreu por ele. Não há, de forma alguma, como conseguirmos isso. Um sinal inegável. Veja, se você fosse culpado de morte e soubesse que iria para a cadeira elétrica e... Lembre-se, rejeitar... Dallas, escute! Rejeitar o sangue de Jesus Cristo, o sinal do seu sangue, se ouvir e o rejeitar, você enfrentará o juízo com o sangue dele nas mãos. Pecador, membro da igreja, lembre-se disso. E se Lee Oswald pudesse, naqueles poucos dias, e aquele suor, diante daquele Supremo Tribunal que ele teria de enfrentar, e soubesse que, por matar o presidente, não haveria nenhuma gota de misericórdia, como aquele homem deve ter se sentido. Deve ter sido uma coisa terrível. Ele nunca chegou a enfrentá-la porque o outro atirou nele. Mas pense em sentar-se lá diante de um Supremo Tribunal furioso, com o sangue de seu semelhante na mão, o presidente dos Estados Unidos. Isso seria algo brando para vocês que desprezam o sangue de Jesus Cristo. Quando você se apresentar aos tribunais de Deus, você irá suar de ansiedade quando souber. Quanto a Oswald, não poderiam fazer mais do que lhe tirar esta vida, mas Deus o afasta eternamente da presença dele. Será uma coisa terrível. Sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea